Hoje com a gerente de sanidade da Topigs Norsvin, a Heloísa Irtes Nascimento. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Otávio. Tudo bem? Tudo ótimo por aqui e aí? Então aqui tá tudo ótimo. Diz que vai chegar uma chuvarada aqui para o fim da tarde, a Karine falou, diz que vai inundar São Paulo, eu vou para minha casa e ficar trancado dentro de casa. Tá certo. Não quero confusão, não. Vem cá, a gente vai falar sobre POP, que é prolapso de órgão pélvico. Tem o prolapso retal, o prolapso vaginal e o prolapso uterino, um problema que atinge porcas. E a incidência de prolapso em órgãos pélvicos em porcas é um problema real na indústria brasileira. Por quê? Isso aí, Otávio. Não só na indústria brasileira, mas a gente já pode considerar que isso é um problema global, sendo mais sério em alguns mercados do que outros, né? No Brasil, ela é uma situação que tem chamado muito a atenção da indústria, porque é uma situação que causa muito prejuízo, né? Causa prejuízo no sentido de bem-estar animal. Óbvio que a gente não deseja, não quer que essas fêmeas passem por esse problema de prolapso, e também tem um impacto econômico, porque a gente acaba tendo que eliminar essa fêmea. É uma situação que, infelizmente, não tem um tratamento que seja eficaz, e a maioria das fêmeas, das vezes, essa fêmea acaba tendo que ser eutanasiada, né? E aí tem vários prejuízos dela, financeiros, com a lei pegada, né? Então é bem complicado quando acontece. Tá, então vamos explicar o que é o prolapso, porque eu sei o que é, mas muita gente não sabe. Você, como é uma técnica no assunto, vai explicar para a gente. O que é o prolapso? O prolapso, ele acontece quando existe algum órgão ali da parte posterior da fêmea, né? Pode ser o reto, ele se projeta para fora ali do ânus do animal. Ele pode ser vaginal, né? Quando a vagina também ela se projeta por fora dos lábios vaginais, ou ele pode ser uterino. Nesse caso, o colo do útero, ou o próprio corno uterino do animal, ele projeta para fora, né? Tá, e o que... Bom, eu estou vendo que com isso você complica totalmente o aparelho reprodutor da fêmea suína. O que é que complica? Quais são as complicações e consequências de um prolapso desses 3 tipos que você falou? Sim. O principal problema é porque quando esse prolapso ele fica ali maior do que 15 centímetros, a recomendação é fazer a eutanásia humanitária dessa fêmea. Você né? Então, vai sacrificar a fêmea. Vai sacrificar a fêmea. É uma condição que, infelizmente, não tem o tratamento, né? A gente não consegue fazer a reversão desse prolapso. Então, a gente trabalha no sentido de fazer a prevenção, né? Para que essa condição não aconteça no plantel, não aconteça com os animais. Tá. E por que é que acontece o prolapso? Eu estava vendo aqui algumas informações que vocês me passaram. Parece que tem algumas coisas relacionadas à qualidade de água, qualidade de alimentação, o tipo de vida do animal, o bem-estar animal. O que é que pode causar ou acelerar um prolapso? Porque aí cabe uma outra pergunta também. Ele é um fator de incidência genética ou não? Muito bem. A gente considera que o prolapso ele é multifatorial, né? A gente não tem exclusivamente uma causa. Então, todos esses fatores que você citou, eles têm que ser assistidos e controlados, né? Que varia desde a parte de qualidade de água, lotação, qualidade da nutrição, manejo, e mais recentemente descobriu-se que a genética ela tem um impacto, né? Ou seja, a condição da fêmea estar propensa a ter um prolapso, ela tem uma herdabilidade, né? Ou seja, isso é passado de mãe para filha. E essa herdabilidade ela é considerada de baixa a moderada. Então, é um fator que, com a seleção genética, é possível, né, a gente tirar dos plantéis, né, essas fêmeas que têm maior propensão genética a ter prolapso. Então, se trabalha em todas essas condições aí. Os filhos dessas fêmeas que apresentaram prolapso já têm uma carga genética que pode incidir também na ocorrência do problema. E aí você, através da seleção genética, você já evita que você continue com esse problema dentro da sua granja ou da sua criação de suínos. E aí as outras medidas que eu citei aí, alimentação, qualidade da água, bem-estar animal, aí essas outras medidas já dependem do manejo humano, né? Isso, perfeitamente.
Você pode, né, enfim, trabalhar com a genética para você deixar de ter esse problema ligado à genética, mas também você fica ali com esse para-casa enorme que é trabalhar esses outros fatores, né? Fazer uma boa alimentação dessa fêmea, cuidar da matéria-prima, né, para que você não forneça micotoxinas para esse animal, né, fazer um manejo adequado, cuidar da qualidade da água, né, a quantidade e a qualidade importa bastante. Então, assim, são vários fatores, né, a gente chama de ser uma condição multifatorial que precisa ser assistida de perto na granja. A incidência é muito grande, percentualmente você diria que quanto é? E outra coisa que me cabe perguntar aqui também, vocês trabalham hoje, quer dizer, as linhagens de suínos vão sendo trocadas, né? Fêmeas reprodutoras, buscando animais que melhor se adaptem às condições que os suinocultores buscam de produção de carne, etc, etc e tal. Existem linhagens que são mais suscetíveis aos prolapsos? Tá bom, vou responder a primeira pergunta que você perguntou em relação à quantidade, né? Hoje a gente tem números que nos falam que de todas as perdas de fêmeas que acontecem dentro de uma granja, pode chegar a 20% destas perdas serem relacionadas a prolapso. Isso de fêmeas que vão a óbito, que tem que ser sacrificadas. Isso. 20%, Né? 20% é um número alto. É alto, é bastante, né? Ou seja, de todas aquelas que foram eliminadas do plantel, 20% das causas foram relacionadas ao prolapso, né? Bastante alto, sim. E tem mercados que isso fica até maior. 1/5 do que você tem, né? 1/5. E com relação às variedades, às linhagens? Tá. Eu não consigo te apontar, não tem isso, que linhagem A ou linhagem B ela é mais propensa, porque a gente trabalha com animais híbridos, né? Então, geralmente, uma fêmea, ela é uma híbrida, que ela tem mais do que uma linhagem, ou mais do que uma raça, né? Mas dentro daquela linhagem que se trabalha, a gente consegue identificar quais são as fêmeas que têm ou que carregam esse gene que causa maior propensão ao prolapso, né? A gente faz genotipagem nesses plantéis e consegue fazer essa identificação. Existe, cada matriz, né, ela carrega com ela um índice genético, né, que é um número. Então, quando se a empresa, né, de genética faz a seleção genética e inclui nesse processo a característica relacionada ao prolapso, quando o produtor adquire uma fêmea que tem um índice genético maior, isso significa que ela tem menor probabilidade de carregar esse gene relacionado ao prolapso, né? Ou seja, uma fêmea com TSI mais alto, ela tem menos chance de ter o prolapso, ou ela carrega, a chance dela carregar aquele gene é bem menor. Vamos para o lado do bolso agora, né? Você já imaginou, se você perde 20% das fêmeas do seu plantel, até 20%, né? Você tem o quê? As fêmeas hoje têm o quê? 17, 18 leitões em média, é isso? Sim, uma granja que tem uma boa produtividade, as fêmeas podem parir esse número aí, 17, 18 leitões. E quantas vezes ela pode parir durante a vida útil dela? 2,4 é o número. 2,4, mas já é só você fazer a conta. Se são 17, já vão para 34, já vão para... Você perdeu aí uns 45 leitões, no mínimo, né? Sim, é um prejuízo enorme, né? É muito grande. Fora o valor agregado que essa fêmea tem nela própria, né? E não tem solução. Se você tem ele numa forma muito exacerbada, você não tem como solucionar e tem que fazer a eutanásia, ou seja, a fêmea vai a sacrifício, é isso? Vai. Se é uma fêmea que ela apresenta esse prolapso, infelizmente a gente não tem nenhuma técnica, né? nenhum medicamento, nenhuma solução que possa reverter esse prolapso. Então, por isso que a gente trabalha no sentido de prevenir, né, que isso aconteça. Legal. Ok, então. Obrigado aí pelas informações, Heloísa. Deixa eu te aproveitar você aqui, já que nós estamos falando de suinocultura. Outro dia eu estava falando com o professor Matheus Paranhos, toda quinta-feira ele está aqui, e a gente estava falando sobre bem-estar animal, de diversos aspectos. E a gente estava falando exatamente sobre o melhoramento genético que se faz em todas as raças da produção da proteína animal, visando obter o melhor resultado, relação custo-benefício, lucro, saúde do animal e qualidade de vida. E ele falou, por exemplo, na suinocultura tem um negócio que é um contrassenso. Hoje,
eles estão desenvolvendo fêmeas que podem ter até 17, 18 leitões, estou falando que o professor Matheus Paranhos, e elas não têm esse número de tetos para alimentar, parece que só tem 13 ou 14, não sei. Como é que é isso? Conta para mim. A suinocultura ela tem evoluído absurdamente, né? Hoje sim a gente tem fêmeas que conseguem amamentar essa quantidade de leitões citadas, né? Tá. A gente às vezes chega a ver, não vou dizer que isso é a regra, mas já acontece a gente ver fêmeas com 20, 22 pares de tetas, né? Tá. Então, com a seleção genética, a gente consegue ir selecionando esses animais que têm cada vez maior a capacidade de amamentar, né? Tanto em número de tetos viáveis, quanto em capacidade de produção de leite. Muito bom. Então, quer dizer, através da seleção genética, você vai criando a nova condição. Antes, você conseguiu fazer com que ela produzisse mais leitões, mas não tinha tetos suficientes. Hoje, através da seleção genética, você já vai selecionando animais, fêmeas, que possuem essa característica de apresentar mais tetos e não deixar desnutrido nenhum leitãozinho. Assim como no caso do prolapso, você vai selecionando também no sentido de não ter o prolapso, que foi o nosso assunto aqui da entrevista. Legal. Obrigado, Heloísa, pela informação e pelas informações, né? E para quem quiser saber mais sobre vocês, o www da Topigs, qual é? É o Topigs Norsvin, mas acho que se colocar só Topigs no Google, consegue achar topigsnorsvin.com.br. Legal. Ótimo dia para você e até a próxima. Obrigada, um abraço, até mais. Outro para você.